Esta é uma história sobre as cicatrizes invisíveis deixadas por quem deveria nos proteger e a força necessária para transformar o desprezo alheio em combustível para o sucesso. Prepare-se para uma jornada de silêncio, estratégia e uma reviravolta que provará que o valor de uma pessoa nunca é definido pela boca de quem não sabe o que é respeito. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de picanha na brasa e o som alto de um pagode genérico preenchiam o salão de festas do condomínio na Barra da Tijuca. Era o grande dia de Otávio, meu pai. Depois de 30 anos como diretor comercial de uma metalúrgica, ele estava se aposentando com todas as honrarias que um homem do seu ego acredita merecer. O ar-condicionado trabalhava no máximo para combater o mormaço típico do Rio de Janeiro, mas o ambiente, para mim, parecia sufocante por motivos que nada tinham a ver com o clima. Eu observava as pessoas circulando com seus copos de cristal, vestindo roupas que custavam meses de aluguel, trocando sorrisos corporativos e tapinhas nas costas. Eu estava no canto, perto da mesa de antepastos, tentando ser invisível. Meu vestido era simples, mas elegante, de um tom azul escuro, que eu acreditava ser discreto o suficiente para passar despercebida. Doce ilusão. Na família Vasconcelos, eu nunca fui invisível. Eu era o alvo. Otávio sempre fez questão de que minha presença servisse de contraponto ao sucesso de meus irmãos, Bernardo e Letícia. Bernardo era o prodígio do mercado financeiro. Letícia, a advogada brilhante que acabara de ser nomeada sócia de um escritório renomado. E eu. Para ele, eu era apenas a Beatriz. A música baixou de volume, e o tilintar de um garfo contra uma taça anunciou o momento que eu mais temia, o discurso. Meu pai subiu no pequeno tablado improvisado, segurando um microfone com a confiança de um imperador. Ele agradeceu aos colegas, à esposa, minha mãe, Vera, que sorria de forma submissa ao lado dele, e começou a falar dos filhos. Tenho muito orgulho da minha linhagem, disse ele, com aquela voz grave que projetava autoridade. Bernardo, meu braço direito, que hoje domina a Faria Lima. Letícia, que protege o nome da família com sua inteligência jurídica. Vocês são o meu legado. Houve aplausos. Eu senti um nó na garganta, mas mantive o rosto neutro. Então, o olhar dele se voltou para mim. Não era um olhar de carinho, mas aquele brilho de escárnio que ele reservava para os seus piores momentos. E, claro, temos a nossa Beatriz. Ele continuou, soltando uma risadinha nasalada que foi acompanhada por alguns dos seus amigos de golfe. Vejam bem, nem todo mundo nasce para a grandeza. Alguns nascem para ser figurantes. Esta é minha filha caçula, sem diploma, sem futuro definido, apenas vivendo por aí às custas da boa vontade da nossa família. Alguém tem que garantir que as mesas de jantar não fiquem vazias, não é mesmo? O riso que se seguiu não foi uma gargalhada alta, mas um burburinho condescendente. Aquele som de pena misturado com superioridade que dói mais que um grito. Eu vi Letícia desviar o olhar, levemente constrangida, mas sem dizer uma palavra. Bernardo deu um gole no seu uísque 18 anos, ostentando um sorriso de canto de boca. Eu estava ali, diante de 100 pessoas, sendo reduzida a nada pelo homem que deveria ter sido meu primeiro porto seguro. Naquele momento, algo, dentro de mim, uma corda que estava sendo esticada há anos, finalmente arrebentou. Eu não senti vontade de chorar. Pela primeira vez na vida, a humilhação não gerou tristeza, mas uma clareza gelada, quase cirúrgica. Eu olhei para as mãos dele, ainda segurando o microfone, e depois para os rostos daquelas pessoas que não sabiam absolutamente nada sobre os meus últimos 5 anos. Eles não sabiam das noites em claro que passei em frente a 3 monitores de computador, estudando algoritmos de compressão de dados. Eles não sabiam que eu havia fundado uma startup de tecnologia sob um pseudônimo, operando de um pequeno escritório alugado em um coworking barato no centro, longe dos olhos de qualquer um que me conhecesse. Eles não sabiam que a Beatriz sem estudos tinha, na verdade, uma certificação internacional de cibersegurança que poucos no Brasil possuíam. Para eles, o fato de eu não ter uma formatura pomposa,
com direito a baile no Copacabana Palace, significava que eu era uma nulidade. Eu caminhei lentamente até o centro do salão. O silêncio começou a se instalar conforme as pessoas percebiam que eu não estava me retirando para o banheiro para chorar. Eu parei diante do tablado. Meu pai arqueou as sobrancelhas, pronto para disparar mais algum comentário sarcástico. Quer dizer alguma coisa, Bia? Vai. Pedir um aumento na mesada? Ele perguntou, e o microfone captou sua voz, espalhando o veneno pelo sistema de som. Eu peguei uma taça de espumante que passava em uma bandeja ao meu lado. Olhei fixamente nos olhos de Otávio. Eu podia sentir o cheiro do perfume caro dele misturado ao álcool, um cheiro que para mim sempre teve odor de opressão. Na verdade, pai, eu só queria fazer um brinde, eu disse. Minha voz saiu firme, sem o menor tremor. Um brinde a este momento, a essa imagem que você criou de mim com tanto esforço ao longo dos anos. Ele franziu a testa, confuso. Eu levantei a taça, fazendo um círculo com o braço para incluir todos os convidados. Saúde, pai, e saúde a todos vocês. Aproveitem bem esta festa, porque esta é, oficialmente, a última vez que qualquer um de vocês coloca os olhos em mim. Eu dei um gole pequeno, mas decidido. O silêncio agora era absoluto. Até o barulho do buffet parecia ter parado. Eu não esperei por uma resposta. Eu não dei a ele o prazer de ver minha reação a qualquer contra-ataque. Eu simplesmente virei as costas e caminhei em direção à saída. Beatriz, volte aqui. Deixe de ser dramática. Eu ouvi a voz dele ecoar, já subindo de tom, perdendo a pose de anfitrião perfeito. Eu não olhei para trás. Atravessei o hall de entrada, passei pelos seguranças, que me cumprimentaram com um aceno confuso, e saí para a calçada. O ar da noite estava úmido, mas pela primeira vez em 25 anos, eu sentia que conseguia expandir meus pulmões completamente. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, um modelo popular e usado que eu mantinha justamente para não levantar suspeitas sobre minha real situação financeira, eu sentia o celular vibrar no bolso. Eu sabia que eram mensagens de Letícia, ou talvez de minha mãe, tentando acalmar os ânimos. Eu não atendi. Entrei no carro e fechei a porta. O silêncio do interior do veículo foi o meu primeiro prêmio. Eu olhei para o retrovisor e vi o reflexo de uma mulher que ninguém naquela festa conhecia de verdade. Eles achavam que eu vivia às custas deles porque, durante anos, eu aceitei a pequena ajuda de custo que meu pai me dava, apenas para manter as aparências e não gerar perguntas sobre como eu pagava minhas contas. O que ele chamava de caridade, eu chamava de taxa de manutenção do meu segredo. Eu liguei o motor. A vingança, eu sabia, não seria um prato servido rapidamente. Seria uma construção lenta. Eu tinha o capital. Eu tinha a inteligência e, agora, eu tinha a motivação definitiva. Meu pai achava que eu era um nada. Eu ia deixá-lo acreditar nisso por mais um tempo, enquanto eu sistematicamente desmantelava tudo o que ele achava que era sólido. A metalúrgica dele, a Lumina, estava passando por um processo de digitalização e buscava investidores para uma expansão que Otávio acreditava ser seu grande ato final antes do descanso. Ele não fazia ideia de que a empresa de consultoria tecnológica, que estava na fase final de negociação para comprar 30% das ações da Lumina e que já detinha a maioria de suas dívidas bancárias, pertencia a uma holding com sede em Curitiba, uma holding cuja única dona era eu. Enquanto eu dirigia pela orla, vendo as luzes dos prédios se refletirem no mar escuro, eu sorri. A filha sem valor estava prestes a se tornar a chefe de seu próprio carrasco, mas o jogo estava apenas começando. Eu precisava garantir que cada peça estivesse no lugar antes de revelar minha verdadeira face. Ele queria um espetáculo. Ele teria o maior espetáculo da sua vida, mas o roteiro, desta vez, seria escrito por mim. Cheguei ao meu apartamento, um lugar que ninguém da família sabia onde ficava. Era um loft moderno no Jardim Botânico, comprado com o lucro da minha primeira venda de software. Abri a porta e fui direto para o meu escritório. Liguei os computadores. As telas brilharam, iluminando o quarto com tons de azul e verde. Eu olhei para o gráfico da Lumina na tela. Os números estavam no vermelho, mais do que meu pai admitia em seus jantares de gala.
Aproveite sua aposentadoria, Otávio. Sussurrei para a tela silenciosa. Você vai precisar de todo o descanso que conseguir. A partir de amanhã, a Beatriz que aceitava migalhas estava morta, e a pessoa que assumiria o controle não teria nenhuma piedade. O dia seguinte ao brinde na Barra da Tijuca amanheceu com aquele céu azul metálico, típico de um verão carioca que promete não dar trégua. No meu loft no Jardim Botânico, o som dos pássaros no Parque Lage, ali pertinho, era a única coisa que rompia o silêncio. Diferente da casa dos meus pais, onde o café da manhã era um campo de batalha disfarçado de etiqueta, aqui eu tinha paz. Mas era uma paz vigilante. Eu preparei um café preto, forte, sem açúcar. Enquanto o aroma preenchia a cozinha minimalista, peguei meu celular. Havia 32 chamadas perdidas. 10 de Letícia, 5 da minha mãe e o restante de números desconhecidos que eu sabia pertencerem ao escritório do meu pai. Otávio não suportava ser deixado sem resposta. Para ele, o silêncio era uma afronta pior do que um grito. Sorri ao ver uma mensagem de texto de Letícia. Bia, que loucura foi aquela? O papai está furioso. Disse que vai cortar seu auxílio e tirar seu nome do testamento. Me liga. Vamos resolver. Isso. Resolver isso, na linguagem da Letícia, significava eu pedir desculpas de joelhos para que o status quo da família não fosse abalado. Ela não entendia que o auxílio que meu pai me dava, aqueles R$ 2.000 mensais que ele jogava na minha conta, como quem joga osso para um cachorro, já estava acumulado em uma conta poupança que eu nunca sequer toquei. Eu o mantinha apenas para que ele sentisse que tinha controle sobre mim. Era o preço que eu pagava pela minha liberdade de agir nas sombras. Sentei-me diante da minha estação de trabalho. 3 monitores de 32 polegadas ganharam vida. Ali, eu não era a Bia sem estudos. Ali, eu era a CEO da Nexus Tech, uma empresa que, nos últimos 4 anos, cresceu silenciosamente através de aquisições de dívidas e desenvolvimento de sistemas de segurança bancária. Meu nome não aparecia nos contratos principais. Eu usava uma estrutura de sociedade limitada com um escritório de advocacia em Curitiba que servia de fachada legal. Meu advogado, Dr. Ricardo, um homem que odiava holofotes tanto quanto eu, era o único que conhecia minha verdadeira identidade. Abri o relatório financeiro da Lumina Metalúrgica. A situação era deliciosa de observar, de um ponto de vista puramente estratégico. Meu pai era um excelente vendedor à moda antiga, mas um péssimo gestor de crises tecnológicas. Ele ignorou a transição para a indústria 4.0 por tempo demais, acreditando que o nome Vasconcelos era o suficiente para segurar o mercado. Nos últimos 2 anos, para manter o padrão de vida nababesco e as festas na Barra, ele contraiu empréstimos pesados com o Banco Sudeste. O que ele não sabia, e o que o gerente do banco, um velho conhecido meu de fóruns de investimento, facilitou, era que a Nexus Tech havia comprado essas notas de crédito 3 meses atrás. Tecnicamente, eu não era apenas uma investidora interessada. Eu era a maior credora da empresa do meu pai. Se eu estalasse os dedos, a Lumina entraria em recuperação judicial em 48 horas. Mas eu não queria apenas o dinheiro. Eu queria a rendição. O interfone tocou. Era a portaria avisando que o Dr. Ricardo estava subindo. Poucos minutos depois, ele entrou com sua pasta de couro desgastada e um olhar preocupado. Beatriz, você tem certeza de que quer acelerar o processo? Ele perguntou, sentando-se no sofá de linho cinza. A Lumina ainda tem alguns contratos ativos com o setor automotivo. Se apertarmos agora, eles podem tentar uma manobra de emergência com o BNDES. Eles não têm garantias, Ricardo, respondi, girando minha cadeira para encará-lo. O imóvel da sede está alienado. As máquinas estão defasadas. E o Otávio... Bem, o Otávio acabou de anunciar a aposentadoria. O mercado vai ver isso como o fim de uma era. As ações vão oscilar amanhã de manhã quando a notícia do incidente na festa vazar. E eu vou garantir que vaze. Ricardo me olhou com uma mistura de admiração e receio. Você é fria quando quer, menina. Ele ainda é seu pai. Um pai que passou 25 anos me dizendo que eu era um erro de cálculo, Ricardo.
Um pai que, ontem à noite, me usou como piada de boteco para entreter os amigos. Ele não me vê como filha, me vê como um fracasso que valida o sucesso dele. Eu só vou dar a ele o que ele sempre pregou, a lei do mais forte. Passei o restante da manhã revisando o plano de aquisição. A ideia era simples. A Nexus enviaria uma proposta oficial de compra de 40% das ações remanescentes, oferecendo um aporte de capital imediato para salvar na empresa da falência iminente. Otávio, em seu desespero para não ver seu império desmoronar logo após a aposentadoria, o que destruiria sua reputação de gestor infalível, aceitaria. O contrato teria uma cláusula de confidencialidade estrita sobre a identidade dos sócios majoritários até a reunião de transição de diretoria. Por volta das 14h, a fome apertou. Decidi descer e almoçar em um pequeno bistrô na vizinhança. Enquanto esperava meu risoto de cogumelos, meu celular tocou novamente. Desta vez, era Bernardo, meu irmão. Hesitei, mas atendi. Eu precisava sentir o clima do lado de lá. Beatriz, onde você está, garota? A voz de Bernardo era ríspida, carregada daquela arrogância de quem acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. O papai está tendo um acesso de fúria. Ele quer que você venha aqui agora pedir desculpas. Ele disse que, se você não aparecer, vai mandar o motorista recolher o carro que ele te deu. Eu quase dei uma gargalhada no meio do restaurante. O carro estava no meu nome, pago por ele. Sim, mas legalmente meu. E era um valor tão insignificante perto do que eu movimentava por dia que a ameaça soava patética. Bernardo, escute bem, eu disse, mantendo o tom de voz baixo e controlado. Eu não vou a lugar nenhum. E diga ao nosso pai que ele deveria se preocupar menos com o meu estudo e mais com a auditoria que o banco vai enviar para a Lumina na segunda-feira. Houve um silêncio do outro lado da linha. Bernardo, sendo do mercado financeiro, captou o peso da palavra auditoria. Do que você está falando? Como você sabe de auditoria? O mundo é pequeno, irmãozinho, especialmente para quem não presta atenção em quem está nos cantos da sala. Passar bem. Desliguei antes que ele pudesse processar. O sabor do risoto estava maravilhoso, mas o sabor da antecipação era ainda melhor. Eu sabia que Bernardo correria para o pai com essa informação. Eles entrariam em pânico. Tentariam ligar para os contatos no banco, mas encontrariam portas fechadas. Eu já havia cercado o perímetro. Ao voltar para casa, comecei a preparar os documentos digitais. Eu precisava de uma nova identidade. Visual para a reunião de transição. Comprei roupas novas pela internet, ternos de corte impecável, nada de azul escuro discreto. Eu queria o vermelho do poder, o cinza da autoridade. Enquanto eu trabalhava, as memórias vinham em flashes. Lembrei de quando eu tinha 10 anos e ganhei uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática. Levei para casa toda orgulhosa, e meu pai apenas olhou e disse: matemática é coisa de quem não tem criatividade para os negócios, Beatriz. Vá aprender a ser uma dama como sua mãe. Lembrei de quando pedi para fazer um curso de programação aos 15 e ele riu, dizendo que eu deveria focar em arrumar um bom marido que sustentasse minha falta de ambição. Cada uma dessas memórias era um parafuso que eu apertava na estrutura da minha vingança. Não era apenas por dinheiro, era por cada vez que ele me fez sentir pequena. Ao final da tarde, recebi um e-mail de Ricardo. A proposta da Nexus Tech havia sido enviada para o conselho da Lumina. Agora, era só esperar o peixe morder a isca. E eu sabia que Otávio morderia. Ele era orgulhoso demais para admitir uma falha técnica, mas covarde demais para perder seu status de milionário. Deitei na minha cama olhando para o teto. O primeiro passo estava dado. O capítulo 1 foi o anúncio da minha partida. O capítulo 2 era o início da da ocupação silenciosa. Eu estava entrando na fortaleza dele, não como a filha renegada, mas como a dona das chaves. Amanhã, a Lumina começaria a sangrar e eu seria a única pessoa com o curativo. Mas o preço do curativo seria a alma daquela empresa. E, eventualmente, a verdade sobre quem eu sou. A segunda-feira no Rio de Janeiro começou com aquele calor pegajoso que faz o asfalto parecer líquido, mas dentro do meu escritório, o clima era de uma frieza absoluta. Eu estava sentada diante das telas, observando o início do pregão. Como eu previ,
Os rumores sobre a instabilidade na sucessão da Lumina Metalúrgica, somados ao anúncio da aposentadoria repentina de Otávio, fizeram as ações da empresa abrirem com uma queda de 4%. Era um movimento sutil para o mercado geral, mas um terremoto para uma empresa familiar que tentava manter as aparências de solidez. Meu celular não parava. Letícia agora mandava áudios desesperados. Bia, o que você falou para o Bernardo? O papai passou a noite em claro. Ele recebeu uma notificação do banco sobre o vencimento antecipado de uma dívida de curto prazo. Ele está ligando para todo mundo e ninguém atende. Que história é essa de auditoria? Eu ouvi o áudio enquanto tomava meu chá verde, sentindo uma satisfação gelada percorrer minha espinha. A peça que eu movi no tabuleiro estava surtindo efeito. O plano era uma manobra de pinça. De um lado, o banco, sob minha influência discreta, apertava o pescoço da Lumina, exigindo garantias que eles não tinham. Do outro, a Nexus Tech surgia como a salvadora branca, oferecendo o capital necessário para estancar o sangramento em troca de uma fatia generosa do controle acionário. Por volta das 11 horas, o Dr. Ricardo me ligou por uma linha criptografada. Beatriz, o peixe fisgou. O diretor financeiro da Lumina ligou para o nosso escritório de fachada em Curitiba. Eles estão em pânico. O banco bloqueou a linha de crédito para a folha de pagamento do próximo mês. Eles aceitaram marcar uma reunião de emergência para amanhã à tarde. Ótimo, Ricardo. Eles pediram para conhecer os sócios? Perguntei, ajustando a postura na cadeira. Como esperado, o Otávio está sendo o Otávio. Ele exigiu a presença do CEO da Nexus. Ele disse que não assina nada com os intermediários de baixo escalão. Ele quer olhar nos olhos do homem que vai salvar o legado dele. Eu dei um sorriso de lado, um movimento quase involuntário. Ele quer olhar nos olhos do CEO? Pois ele terá exatamente o que pediu, mas não amanhã. Vamos cozinhar o galo um pouco mais. Diga que o CEO está em uma conferência internacional e que enviará os termos finais. Por e-mail. Vamos deixá-lo suar mais 24 horas. O desespero é o melhor tempero para um contrato desfavorável. Passei o restante do dia mergulhada em planilhas. Eu precisava ser minuciosa. A Lumina não era apenas uma empresa. Era o ego do meu pai materializado em aço e concreto. Para destruí-lo, ou melhor, para tomá-lo para mim, eu precisava entender cada engrenagem. Descobri que Bernardo vinha desviando pequenas quantias para uma conta no exterior, maquiando gastos de consultoria. Ele achava que era esperto, mas suas trilhas digitais eram amadoras perto do que eu conseguia rastrear. Meu irmão, o gênio das finanças, estava roubando o próprio pai para manter o estilo de vida em festas em Angra dos Reis. Guardei essa informação como uma carta na manga. Seria útil no momento certo. À tarde, o silêncio do meu loft foi interrompido por batidas violentas. Na porta. Meu coração acelerou por um segundo. Eu não esperava visitas. Olhei pela câmera de segurança. Era Letícia. Ela parecia exausta, com a maquiagem levemente borrada e o cabelo impecável de advogada desfeito pelo vento úmido. Abri a porta apenas o suficiente para que ela passasse. Como você descobriu onde eu moro, Letícia? Perguntei, cruzando os braços. Ela entrou, olhando em volta com choque. O loft era luxuoso de uma forma que ela nunca imaginaria para a filha sem futuro. O mobiliário assinado, as obras de arte contemporânea nas paredes, a vista para o Cristo Redentor. Eu segui seu carro ontem quando você saiu do mercado. Ela confessou, a voz trêmula. Beatriz, que lugar é esse? Como você paga por isso? O papai disse que você morava em uma kitnet no Catete. O papai acredita no que ele quer acreditar, Letícia. Ele precisava que eu fosse miserável para se sentir grandioso. E você, como sempre, acreditou na versão dele porque era mais confortável do que me enxergar de verdade. Letícia sentou-se na beira do sofá, parecendo subitamente muito pequena. A família está desmoronando, Bia. A Lumina está sofrendo um ataque hostil de uma empresa do Sul. O papai está tendo crises de hipertensão. O Bernardo está nervoso, agindo como um louco. Por que você está tão calma? E por que você mencionou aquela auditoria? Caminhei até a janela, observando o entardecer pintando o céu de laranja e roxo. A família nunca existiu, Letícia.
O que existia era um teatro, onde o Otávio era o diretor, e nós éramos os atores premiados ou os figurantes vaiados. Eu cansei do meu papel. Você sabe quem está por trás dessa Nexus Tech, não sabe? Letícia se levantou, a intuição de advogada começando a brilhar. Você trabalha para eles. É por isso que você tem esse lugar? Você vendeu informações da Lumina para eles se vingarem do papai? Eu me virei lentamente. O olhar dela era de acusação, mas também de medo. Eu não vendo informações, Letícia. Eu as produzo. E eu não trabalho para a Nexus. A Nexus sou eu. O silêncio que se seguiu foi denso. Eu podia ver as engrenagens na cabeça dela tentando processar a informação. A irmã, sem estudos, a que foi ridicularizada na frente de todos, era a dona da empresa que estava prestes a engolir o patrimônio da família. Você enlouqueceu, ela sussurrou. Você vai destruir o papai. Isso é crime, é conflito de interesses, é mercado, Letícia. Interrompi, fria. Tudo o que eu fiz foi legal. Eu comprei dívidas que ele não pagou. Eu ofereci capital que ele não tem. Se ele fosse um gestor competente, eu não teria uma brecha. Mas ele é um homem arrogante que parou no tempo. E quanto ao crime, você deveria dar uma olhada nas notas fiscais de consultoria que o Bernardo anda assinando. Se você quer ser uma boa advogada, comece limpando o lixo dentro de casa antes de apontar o dedo para mim. Ela recuou um passo, como se tivesse levado um tapa físico. Ele nunca vai te perdoar. Eu não quero o perdão dele. Eu quero que ele entenda que a pessoa que ele mais desprezou é a única que pode dar a ele o direito de continuar usando o sobrenome Vasconcelos em um cartão de visitas. Agora, saia. Tenho uma reunião para preparar. Letícia saiu sem dizer mais nada, os ombros caídos. Eu sabia que ela correria para contar ao Bernardo e talvez ao meu pai. Mas não importava. Se eles tentassem me processar agora, o tempo de resposta da justiça brasileira seria lento demais para impedir a quebra de contrato com o banco. Eles estavam encurralados. Voltei para o computador. O Dr. Ricardo enviou o contrato final. Amanhã seria o dia da assinatura. Eu não iria pessoalmente ainda. Queria que ele assinasse o documento que entregava o poder para uma entidade invisível. Queria que ele sentisse o gosto da derrota sem saber de onde veio o golpe. Liguei para o serviço de entrega de luxo e pedi uma garrafa do melhor champanhe francês. Amanhã, enquanto ele estivesse assinando a própria rendição em um escritório frio no centro da cidade, eu estaria aqui, brindando a nova diretora-gerente da Lumina. O jogo de xadrez estava no meio. O rei estava exposto, e eu acabara de mover minha rainha. O próximo passo seria o cheque, mas o cheque-mate... esse eu estava reservando para um momento muito mais público. A terça-feira amanheceu com uma névoa baixa sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. Um reflexo perfeito da confusão que deveria estar reinando na mansão da Barra. Imaginei Otávio, meu pai, vestindo um de seus ternos italianos sob medida, tentando esconder o tremor nas mãos enquanto ajustava a gravata. Ele sempre acreditou que a aparência de poder era o próprio poder. Hoje, ele descobriria que o poder real é invisível e, muitas vezes, silencioso. O Dr. Ricardo me ligou às 9 da manhã. Tudo pronto, Beatriz. O escritório de advocacia deles tentou contestar a cláusula de uma intervenção imediata na gestão, mas eu fui irredutível. Disse que, sem essa garantia, o aporte de 50 milhões de reais não seria liberado e o Banco Sudeste iniciaria o arresto das máquinas da fábrica ainda hoje. Eles capitularam. E o Otávio? Como ele está? Perguntei, observando o vapor saindo da minha xícara de café. Segundo os meus informantes lá dentro, ele está uma fera, gritou com os secretários. Disse que a Nexus Tech é um bando de abutres aproveitadores, mas no final das contas, o ego dele falou mais alto que a fúria. Ele prefere entregar a empresa para um desconhecido do que admitir para o mercado que a Lumina faliu sob o comando dele. Ele assina às 2 da tarde. Desliguei o telefone e senti uma descarga de adrenalina. O plano estava funcionando com a precisão de um relógio suíço. Eu passei o resto da manhã no meu centro de comando. No monitor da direita, o fluxo de caixa da Lumina, no central, os termos do contrato de aquisição, no da esquerda,
as redes sociais da minha família. Era fascinante observar a bolha deles estourar. Bernardo postou uma foto antiga em um iate com a legenda: "Dias de glória retornando em breve." Pobre Bernardo. Ele ainda achava que o aporte de capital da Nexus serviria para financiar seus luxos. Ele não tinha ideia de que a primeira medida da nova gestão seria uma auditoria forense completa em todas as contas de diretoria. Os dias de desvios para festas em Angra estavam com as horas contadas. Às 14h15, recebi uma notificação no meu e-mail, um arquivo PDF assinado digitalmente. Lá estava: Otávio de Almeida Vasconcelos. A assinatura era firme, mas eu conseguia ler o desespero entre as linhas. Naquele exato momento, eu me tornei dona de 40% da Lumina, com plenos poderes de decisão operacional e veto em qualquer transação financeira acima de R$100 mil. Eu era, para todos os efeitos práticos, a chefe do meu pai. Contive a vontade de gritar de alegria. Em vez disso, levantei-me e fui até o meu closet. Hoje não era dia de moletom e programação. Hoje eu tinha um compromisso que não estava na agenda oficial do Dr. Ricardo. Vesti um conjunto de alfaiataria em tom creme, sapatos de salto alto que faziam um barulho autoritário no piso de madeira e prendi o cabelo em um coque rigoroso. Eu não era mais a menina que se escondia nos cantos das festas. Eu era a tempestade que eles não viram chegar no radar. Dirigi até a sede da Luminas, em São Cristóvão. O prédio era imponente, uma estrutura de vidro e aço que gritava o nome da família no topo. Estacionei na vaga de visitantes, respirei fundo e entrei. O saguão estava tenso. Funcionários cochichavam pelos cantos. A notícia da venda parcial já havia corrido pelos corredores. Subi pelo elevador privativo, o mesmo que meu pai usava para evitar o contato com o baixo escalão. Quando as portas se abriram no andar da diretoria, a secretária de longa data do meu pai, Dona Ivone, me olhou com um misto de surpresa e desdém. "Beatriz, o que faz aqui?" "Seu pai não pode receber ninguém hoje. Ele está em uma reunião muito importante com o conselho", ela disse sem nem se levantar. "Eu sei exatamente com quem ele está reunido, Ivone", respondi, passando por ela sem pedir licença. "E ele não vai se importar de ser interrompido por quem acaba de salvar o emprego de todo mundo aqui." Abri as portas duplas de carvalho da sala de reuniões. O cenário era digno de um filme de drama. Otávio estava sentado na cabeceira, visivelmente mais velho do que na festa de sábado. Bernardo estava ao lado dele, roendo as unhas. Letícia estava em um canto, com papéis espalhados. 2 advogados da empresa completavam a mesa. O silêncio que se instalou quando entrei foi tão pesado que eu quase podia senti-lo na pele. "Beatriz." Otávio se levantou, a face ficando vermelha em segundos. "O que você pensa que está fazendo aqui? Eu já não disse que você não faz mais parte desta família. Vá embora agora antes que eu chame a segurança." "Calma, pai", eu disse, caminhando calmamente até a outra extremidade da mesa, ficando exatamente de frente para ele. "Eu não vim como sua filha. Aliás, você deixou bem claro que eu não sou mais isso no seu discurso, lembra? Sem estudos, sem valor, vivendo às custas da família. Saia daqui, Beatriz." Bernardo gritou, batendo na mesa. "Isso aqui é um assunto de negócios. Você não entende nada do que está acontecendo. Estamos salvando a empresa de um grupo de Curitiba." Eu dei um sorriso lento, quase predatório. Tirei o meu tablet da bolsa e deslizei um arquivo para a tela gigante de projeção da sala de reuniões. Era o contrato que ele acabara de assinar, mas com um detalhe adicional: o anexo societário da Nexus Tech Holding. Na verdade, Bernardo, eu entendo perfeitamente, porque o grupo de Curitiba que você tanto teme sou eu. O queixo de Otávio caiu. Ele olhou para o documento na tela, depois para mim, depois para o documento novamente. Seus olhos saltavam das órbitas. Letícia soltou um arquejo audível. "Você?" Otávio sussurrou, a voz subitamente rouca. "Isso é impossível. Você não tem dinheiro. Você não tem nada. Isso é algum tipo de fraude." "Não é fraude, Otávio. É competência", eu disse, apoiando minhas mãos na mesa e me inclinando em sua direção. "Enquanto você me ridicularizava para os seus amigos, eu estava construindo um império tecnológico.
Enquanto você gastava o dinheiro da empresa em festas e ostentação, eu estava comprando suas dívidas. A Nexus Tech é minha, e como você acabou de assinar esse contrato, eu agora sou a proprietária majoritária das decisões desta metalúrgica. Bernardo tentou se levantar, mas as pernas pareciam não obedecer. Letícia cobriu a boca com as mãos, as lágrimas começando a descer. Mas meu foco era apenas em Otávio. Você queria um CEO para olhar nos olhos, não era? Continuei, minha voz cortando o ar como uma lâmina. Pois aqui estou. E a minha primeira decisão como sua nova sócia e chefe operacional é suspender todos os bônus da diretoria. E Bernardo, prepare suas coisas. A auditoria começa amanhã cedo, e eu já sei o que você anda fazendo com as contas de consultoria. O silêncio que se seguiu não era mais de surpresa, era o silêncio do medo. O gigante havia caído, e ele fora derrubado pela pessoa que ele menosprezou por toda a vida. O que você quer, Beatriz? Otávio perguntou, desabando na cadeira, parecendo um homem de 80 anos. O que eu quero? Retruquei. Eu quero que você sinta cada grama da humilhação que você me fez passar. Eu quero que você trabalhe para mim. Você vai continuar como diretor emérito, para que o mercado não se assuste. Mas você não vai assinar nenhum pedido de café sem a minha autorização. Você vai ver a filha sem valor, reconstruir o que você quase destruiu. Eu me virei para sair, mas parei na porta. Ah, e pai, aquele carro que você disse que ia tirar de mim? Não se preocupe, eu já comprei um novo, e comprei o banco que financiava o seu também. Saí da sala sem olhar para trás. O corredor parecia mais largo, o ar parecia mais puro. Mas eu sabia que a guerra estava apenas começando. Eles não aceitariam a derrota tão facilmente. Mas eles esqueceram de um detalhe. Eu fui treinada no silêncio. E no silêncio, eu aprendi a vencer todos eles. O dia seguinte à revelação na sede da Lumina não foi marcado por gritos, mas por um silêncio sepulcral que ecoava pelos corredores de mármore e aço. Quando cheguei à fábrica às 8 da manhã, a atmosfera era elétrica. Os funcionários, do chão de fábrica ao setor administrativo, evitavam meu olhar. Mas eu sentia os sussurros me seguindo. Eu não era mais a filha do Dr. Otávio. Eu era a mulher que havia dado um golpe de mestre no próprio pai. Instalei-me na sala de reuniões anexa à presidência. Recusei-me a ocupar o gabinete dele por enquanto. Queria que ele sentisse o peso de ainda estar lá, mas sem o poder que o cargo conferia. Meus analistas da Nexus Tech, trazidos de Curitiba e São Paulo, já ocupavam as mesas do financeiro. O som dos teclados batendo era o novo ritmo da empresa. Por volta das 10 horas, a porta se abriu. Não foi meu pai quem entrou, mas minha mãe, Vera. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Seus olhos estavam inchados e ela apertava uma bolsa de grife contra o peito como se fosse um escudo. Beatriz, por que você está fazendo isso com a gente? A voz dela era um fio, carregada de uma mágoa que eu conhecia bem, mas que agora não me atingia mais. Eu não estou fazendo nada com vocês, mãe, respondi, sem tirar os olhos do monitor onde revisava os contratos de fornecedores. Estou fazendo algo pela empresa e, honestamente, por mim mesma. Seu pai está destruído. Ele não sai do quarto. Ele diz que você o traiu da forma mais vil possível. Como você pôde esconder isso tudo? Onde foi que eu errei na sua criação para você se tornar tão fria? Parei o que estava fazendo. Olhei para ela e, por um segundo, vi a mulher que sempre se calou diante das agressões verbais do marido, que via o marido me humilhar nos jantares e apenas limpava o canto da boca com o guardanapo de linho, fingindo que nada estava acontecendo. Você errou ao não dizer nada, mãe. Você errou ao aceitar que ele me tratasse como um lixo doméstico enquanto você escolhia a cor das cortinas. A frieza que você vê agora é apenas o gelo que eu tive que criar para não quebrar enquanto vocês riam das minhas falta de perspectivas. Ela abriu a boca para retrucar, mas foi interrompida pela entrada abrupta de Bernardo. Ele estava desgrenhado, com a camisa social amassada, e um hálito que sugeria que o uísque da noite anterior tinha se estendido até o café da manhã. Você acha que venceu, não é, sua projetinho de hacker? Ele sibilou, ignorando a presença da nossa mãe.
Eu falei com os advogados. Esse contrato tem brechas. Você nos enganou sobre a origem do capital. Vamos anular essa venda e você vai sair daqui algemada. Sente-se, Bernardo. Eu disse com uma calma que o deixou ainda mais furioso. Mãe, por favor, nos dê licença. O que eu tenho a dizer ao meu irmão não é algo que você vai gostar de ouvir. Vera hesitou, olhou para o filho, depois para mim, e saiu da sala com os ombros curvados. Assim que a porta fechou, virei meu laptop para que Bernardo visse a tela. Estas são as faturas da consultoria Zeta, comecei, apontando para uma planilha detalhada. Uma empresa de Itizia, fachada em nome de um laranja, que, por coincidência, divide o mesmo endereço de IP que o seu apartamento no Leblon. Nos últimos 18 meses, você desviou cerca de 4 milhões de reais da Lumina. Isso não é apenas má gestão, Bernardo. É apropriação indébita e fraude contra o sistema financeiro. O rosto dele passou do vermelho para um branco cadavérico. Ele tentou formular uma frase, mas apenas balbuciou sons desconexos. Se você tentar anular o contrato da Nexus, eu entrego esse dossiê para o Ministério Público em 10 minutos. Continuei, minha voz soando como um veredito. Mas eu tenho uma proposta melhor. Você vai assinar sua renúncia imediata, vai alegar motivos de saúde ou novos projetos pessoais. Eu não vou te denunciar, mas você vai devolver cada centavo, com juros, saindo da sua parte da herança futura ou de qualquer ativo que você ainda tenha. Você não faria isso, ele sussurrou, a arrogância desaparecendo. Eu já fiz, Bernardo. Os documentos de renúncia estão na pasta ali na sua frente. Assine, pegue suas coisas e desapareça da sede. Se eu te vir neste prédio depois das 14h, a polícia estará te esperando na portaria. Ele pegou a caneta com a mão trêmula. O príncipe das finanças estava assinando sua própria execução profissional. Quando ele terminou, jogou a caneta na mesa e saiu sem olhar para trás. Eu não senti prazer na derrota dele. Senti apenas o alívio de limpar a sujeira que estava apodrecendo os alicerces da empresa. A tarde foi dedicada a Otávio. Ele finalmente apareceu, não com a pompa de um diretor, mas arrastando os pés. Ele se sentou à minha frente na sala de reuniões, o mesmo lugar onde, dias antes, ele havia assinado o contrato sem saber quem eu era. O Bernardo me contou o que você fez, ele disse, a voz baixa. Você destruiu a carreira do seu irmão. O Bernardo se destruiu sozinho, pai. Eu apenas acendi a luz para que todos vissem o que ele estava escondendo no escuro, assim como eu fiz com a minha própria vida. Otávio olhou para as mãos, as unhas bem feitas que nunca pegaram em uma ferramenta de verdade na fábrica. O que acontece agora? Você vai me expulsar também? Vai me deixar na rua para provar seu ponto? Não, respondi, e vi um brilho de esperança nos olhos dele, que eu tratei de apagar logo em seguida. Você vai continuar vindo. Todos os dias, das 9 às 6, você vai manter seu título, mas sua única função será assinar o que eu mandar e atender aos clientes antigos que ainda acreditam na sua fachada. Você vai ser o rosto da empresa, mas o cérebro serei eu. E, para garantir que você não tente nenhuma manobra pelas minhas costas, seu salário será reduzido ao valor daquela ajuda de custo que você me dava. Ele estremeceu. Era a humilhação final. Viver com as migalhas que ele mesmo estipulou como o valor da sua filha. Por que tanta crueldade, Beatriz? Crueldade? Não, pai. Isso é justiça poética. Você sempre disse que eu vivia às custas da família, pois agora é a família que vive às minhas custas. E eu vou garantir que a Lumina cresça como nunca, para que você veja, dia após dia, o sucesso que você disse que eu jamais teria. Ele se levantou, sem forças para discutir. Antes de sair, ele parou na porta, como se lembrasse de algo. Você venceu, Beatriz, mas agora você está sozinha. Ninguém ama um mestre que governa pelo medo. Eu passei a vida inteira sozinha dentro daquela casa, cercada por pessoas que deveriam me amar e só me diminuíam. Retruquei. Estar sozinha no topo é um upgrade considerável. Quando ele saiu, o silêncio retornou. Olhei para a janela, onde o sol começava a baixar sobre a zona norte do Rio. Eu tinha o controle, tinha a empresa, tinha a vingança, mas pela primeira vez,
Uma pergunta perigosa começou a ecoar na minha mente. E agora? A vingança é um motor potente, mas o que acontece quando o combustível acaba e você já chegou ao destino? Eu ainda tinha 2 capítulos dessa história para escrever, e o próximo passo não seria contra eles, mas a favor do império que eu agora liderava. Mas o passado ainda tinha uma última carta para jogar, e ela viria de onde eu menos esperava. O cheiro de óleo queimado e metal quente sempre foi algo que meu pai tentou esconder de mim. Para ele, a Lumina era uma vitrine de lucros, um lugar de ternos caros e reuniões regadas a café importado. Mas, naquela quarta-feira, eu decidi que era hora de descer até as entranhas da fera. Vesti um par de botas de segurança, um jeans resistente e um colete refletivo. Deixei o salto alto e a alfaiataria na sala da presidência. Se eu ia comandar aquele império, eu precisava entender o som de cada engrenagem. Caminhei pelo chão de fábrica em São Cristóvão. O barulho das prensas hidráulicas era ensurdecedor, um ritmo industrial que parecia pulsar no meu próprio peito. Os operários paravam por um segundo, limpando o suor da testa com o dorso da mão, olhando com curiosidade para a patroa, que não se importava em sujar as mãos. Eu não era como Otávio, que passava por ali uma vez por ano, como se estivesse visitando um zoológico. O problema não é na prensa, é no fluxo de dados do CLP, murmurei para mim mesma, observando um dos painéis de controle que piscava em vermelho. A senhora entende disso? Uma voz grossa e cansada soou atrás de mim. Era o seu Jorge, o encarregado de manutenção mais antigo da casa. Ele estava na Lumina antes mesmo de eu nascer. Tinha a pele curtida pelo tempo e mãos que pareciam esculpidas em ferro. Entendo de lógica, seu Jorge. E esse sistema está tentando falar uma língua que a máquina não entende mais, respondi, aproximando-me do terminal. Meu pai nunca investiu na atualização do software, não é? Ele preferia trocar a carcaça da máquina para parecer nova nas fotos do relatório anual. Seu Jorge soltou uma risada seca, quase um engasgo. O Dr. Otávio gosta de brilho, Dona Beatriz. Mas brilho não corta aço. A gente está operando no limite faz 2 anos. Se a gente perder o contrato com a montadora alemã na sexta-feira, esse barulho todo aqui vai virar silêncio de cemitério. Eu sabia do que ele estava falando. A Autowerk, nosso maior cliente, estava prestes a rescindir o contrato. Eles exigiam uma integração digital que a Lumina, sob a gestão arcaica de Otávio e a negligência corrupta de Bernardo, simplesmente não conseguia entregar. Era o golpe de misericórdia que o mercado estava esperando para ver a empresa ser vendida a preço de sucata. Não vai virar silêncio, seu Jorge. Eu prometo. Voltei para o escritório sentindo o peso da responsabilidade. A vingança tinha sido doce, mas o império que eu conquistei era um castelo de cartas prestes a desmoronar. Se a Lumina caísse, eu não estaria apenas derrotando meu pai. Eu estaria destruindo o sustento de 300 famílias. E eu não era como ele. Eu não podia ser como ele. Passei a noite em claro na sala de reuniões. Pedi que trouxessem meu equipamento de casa. O Dr. Ricardo me acompanhava, entregando café e revisando os termos técnicos. Minha mente trabalhava em uma velocidade que eu mal conseguia acompanhar. Eu estava reescrevendo o núcleo do sistema de logística da fábrica, integrando os sensores da linha de produção com o banco de dados da Nexus Tech. Eu ia transformar aquela metalúrgica analógica em uma unidade de ponta em 48 horas. Pela manhã, Otávio entrou na sala. Ele parecia um fantasma. As olheiras eram profundas. E ele não tinha feito a barba. Ele me viu cercada de cabos, monitores e códigos de programação que pareciam grego para ele. Você está perdendo seu tempo, Beatriz, ele disse, a voz sem vida. Os alemães são rigorosos. Eles não querem ver códigos bonitos em uma tela. Eles querem ver eficiência que nós não temos. Eu tentei de tudo. Usei todos os meus contatos no consulado. Chamei os melhores consultores. Você chamou pessoas que pensam... Como você, pai? Interrompi sem tirar os olhos do código. Você tentou resolver um problema de engenharia com relações públicas. Eu estou resolvendo com matemática. Você é arrogante. Ele rebateu, mas sem a força de antes. Acha que um diploma de autodidata
e algumas linhas de texto vão salvar 30 anos de história. Eu não acho, pai. Eu sei. E se você quiser ser útil, pare de torcer pelo meu fracasso só para dizer eu avisei. Se essa empresa quebrar, o seu nome de grande gestor vai para a lama junto com ela. Sente-se ali, tome um café e fique calado. Ele se sentou e, pela primeira vez na vida, ele obedeceu. Ele ficou ali, observando enquanto eu digitava furiosamente, dando ordens para a equipe em Curitiba via rádio, coordenando a instalação de novos sensores que eu mesma havia comprado meses atrás, prevendo esse momento. A sexta-feira chegou com a rapidez de um trem-bala. A delegação da Autowerk chegou às 10 da manhã. Eram 3 executivos alemães e um tradutor brasileiro. Eles entraram na sala com rostos de pedra, prontos para assinar o distrato. Otávio estava sentado ao meu lado, tenso, as mãos suando sobre o tampo de vidro da mesa. O líder da delegação, Sr. Müller, começou a falar. Ele disse que a Lumina era uma empresa de confiança no passado, mas que o mundo mudou e nós não acompanhamos. Ele mencionou a falta de transparência nos dados e os atrasos constantes. Foi quando eu me levantei. Sr. Müller, eu concordo com cada palavra sua, disse em um inglês impecável, o que fez meu pai dar um sobressalto na cadeira. Ele nem sabia que eu falava outra língua. A gestão anterior realmente falhou em visualizar o futuro. Mas o passado da Lumina terminou na última segunda-feira. Abri o painel de projeção. Em vez de slides de PowerPoint com gráficos mentirosos, eu mostrei a linha de produção em tempo real. Cada máquina, cada sensor, cada grama de matéria-prima estava mapeada. Eu mostrei como o sistema da Nexus Tech agora controlava a eficiência, reduzindo o desperdício em 22% em apenas 3 dias de teste. O que vocês estão vendo é o sistema Nexus Lumina. Nós não somos mais apenas uma metalúrgica, somos uma empresa de tecnologia que molda aço. Os alemães se inclinaram para a frente. Müller tirou os óculos e se aproximou da tela. Ele fez perguntas técnicas profundas sobre latência de dados e integração de API. Eu respondi a todas com uma precisão cirúrgica. Otávio olhava de mim para os executivos, totalmente perdido, percebendo que o mundo que ele acreditava dominar tinha mudado de mãos e de cérebro há muito tempo. Ao final da apresentação, Müller olhou para mim e, pela primeira vez, sorriu de forma genuína. Miss Vasconcelos, eu vim aqui para fechar uma fábrica, mas parece que acabei de encontrar um parceiro para a próxima década. Eles apertaram minha mão. Quando saíram, o silêncio na sala era diferente. Não era o silêncio da derrota, mas o do choque. Otávio continuava sentado. Ele olhava para a tela, onde os números da sua empresa, agora minha, brilhavam em verde. Não, como? Ele perguntou, quase em um sussurro. Onde você aprendeu tudo isso? Nas noites em que você achava que eu estava vagabundeando no computador, pai. Enquanto você me chamava de sem futuro, eu estava construindo o futuro que acabou de salvar o seu terno caro da falência. Eu fechei meu laptop. Senti um cansaço absurdo, mas uma paz que eu nunca imaginei possível. Eu tinha provado meu valor da forma mais indiscutível, salvando o que ele mais amava e mostrando que eu era infinitamente melhor do que ele jamais foi. A reunião acabou, pai, eu disse, caminhando para a porta. Amanhã é sábado. Não precisa vir. Vá para casa. Reflita sobre o que você viu hoje. A filha sem estudos acaba de garantir a sua aposentadoria de luxo. Mas não se engane. A partir de segunda, as regras aqui são minhas. E a primeira regra é: competência não se herda, se constrói. Eu saí da sala e fui direto para o pátio da fábrica. Vi o seu Jorge de longe e fiz um sinal de um joinha. Ele tirou o boné e acenou de volta com um sorriso banguela. Naquele momento, eu soube que a minha vingança estava completa. Eu não tinha apenas destruído o ego do meu pai. Eu tinha construído algo real sobre as cinzas dele. Mas ainda faltava o ato final. O ajuste de contas com a família não terminaria em uma sala de reuniões. Precisava de um desfecho que encerrasse o ciclo de vez. 6 meses haviam se passado desde a manhã em que salvei a Lumina do desastre. O Rio de Janeiro continuava o mesmo, caótico, quente e vibrante.
Mas o meu mundo havia sido completamente remapeado. Eu estava sentada na minha nova sala, no último andar de um edifício espelhado no Porto Maravilha, a nova sede da Nexus Lumina. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma de móveis de madeira nova e ao frescor do ar-condicionado central. Na minha mesa repousava a edição de domingo do Valor Econômico. Na capa, uma foto minha, postura ereta, olhar sereno e um título que teria feito o Otávio de um ano atrás cair da cadeira: A Estrategista Silenciosa. Como Beatriz Vasconcelos transformou uma metalúrgica falida em um gigante de tecnologia. Eu não sentia a euforia que imaginei que sentiria. A vingança, descobri, é como uma febre que queima tudo o que encontra pela frente. Quando ela passa, o que sobra é o terreno limpo para construir algo novo. E eu estava construindo. A Lumina agora não apenas moldava aço, mas exportava o software de gestão que eu havia criado para outras fábricas na América Latina. Os lucros triplicaram, mas mais importante que isso, o turnover dos funcionários caiu para quase zero. Eles não trabalhavam, mais sob o chicote do medo de Otávio, mas sob a inspiração de uma gestão que os ouvia. A porta da sala abriu-se suavemente. Letícia entrou. Ela estava diferente. O ar de superioridade de advogada de elite fora substituído por uma expressão de admiração cautelosa. Ela agora trabalhava no meu departamento jurídico, sendo minha principal barreira contra processos trabalhistas antigos deixados pela gestão do meu pai. Você viu a repercussão da entrevista? Ela perguntou, colocando um tablet sobre a mesa. O mercado financeiro está em polvorosa. Estão chamando você de o fenômeno de cibersegurança do Sudeste. O mercado gosta de rótulos, Letícia. Eles precisam de uma narrativa para entender como uma menina sem estudos tomou o trono. Respondi, dando um gole no meu café. Como estão as coisas na casa da Barra? Letícia suspirou e sentou-se na poltrona à minha frente. O papai, ele passa o dia no escritório dele, aquele que você mandou reformar. Ele não sai muito. A mamãe disse que ele lê a sua entrevista repetidamente, em silêncio. Ele não reclama mais, Bia. Acho que, pela primeira vez na vida, ele ficou sem palavras. O Bernardo mandou notícias de Miami. Ele está trabalhando como corretor de imóveis de luxo. Parece que ele finalmente entendeu que não pode mais viver do dinheiro. Da Lumina. Fico feliz por ele. Miami combina com o ego dele, murmurei. E quanto ao nosso jantar de hoje? Hoje era o aniversário de casamento dos meus pais. Contra todos os meus instintos iniciais de isolamento total, eu havia aceitado o convite de minha mãe para um jantar íntimo. Não na mansão, mas em um restaurante discreto em Santa Teresa, com vista para os Arcos da Lapa. Eu precisava desse ponto final. Não um ponto final de ódio, mas de encerramento. Cheguei ao restaurante ao entardecer. O céu estava pintado com tons de rosa e laranja, refletindo-se nas janelas coloniais do bairro. Quando entrei, a mesa já estava composta. Vera, Letícia e, na ponta, Otávio. Ele não usava mais os ternos italianos espalhafatosos. Estava com uma camisa de linho simples, o cabelo mais branco do que eu lembrava. O silêncio na mesa era denso, mas não hostil. Era um silêncio de reconhecimento. Comemos a entrada quase sem trocar palavras, até que Otávio pigarreou. Ele olhou para mim, e por um momento vi o homem que costumava me fazer sentir minúscula. Mas a imagem não tinha mais poder. Ele era apenas um homem, e eu era a mulher que detinha o destino dele nas mãos. Eu li a reportagem, Beatriz. Ele começou, a voz menos grave, mais cansada. O que você disse sobre o futuro da indústria? Eu nunca teria pensado naquelas integrações. Eu sempre achei que o aço era o coração do negócio, mas você provou que o coração é a informação. O aço é o corpo, pai. A informação é a alma. Respondi calmamente. Você construiu o corpo com muito esforço. Eu não nego isso. Mas você esqueceu que corpos envelhecem e morrem se não forem nutridos. Ele baixou o olhar para o vinho na taça. Você me fez passar por muita vergonha, Beatriz. Tomar a empresa, me colocar como um subalterno, eu achei que você nos odiava. Eu nunca odiei vocês, pai, eu disse, e senti o peso de cada palavra.
O ódio exige uma importância que eu deixei de dar a vocês há muito tempo. O que eu senti foi a necessidade de ser vista. E como você nunca me enxergou com os olhos do afeto, eu tive que fazer com que você me enxergasse com os olhos do respeito profissional. Você me chamou de sem valor naquela festa. Eu só usei o seu próprio sistema métrico para provar que você estava errado. Minha mãe, Vera, estendeu a mão e tocou a minha sobre a mesa. Seus olhos estavam úmidos. Nós fomos cegos, Bia. A gente seguiu o ritmo do seu pai porque era mais fácil do que questionar. Eu sinto muito por ter me calado quando você mais precisava de uma voz. Aquele foi o momento da virada. Não era o pedido de desculpas triunfante que eu imaginei na minha juventude, mas era o mais próximo da verdade que eu conseguiria extrair deles. Aceitei o gesto com um leve aperto de mão. O jantar prosseguiu de forma mais leve. Falamos sobre o futuro, sobre os novos contratos e até sobre as viagens que minha mãe queria fazer. Otávio ouvia, ocasionalmente fazendo uma pergunta técnica, quase como um aluno interessado. No final, quando a conta chegou, ele fez menção de pegar a carteira. Eu apenas coloquei meu cartão sobre a mesa. Por conta da casa, pai, sorri. Literalmente. Saímos do restaurante e caminhamos até onde os carros estavam parados. O motorista de Otávio, que agora era pago pela minha holding, abriu a porta para ele. Antes de entrar, meu pai parou e me olhou. Pela primeira vez em 25 anos, não havia escárnio, nem deboche, nem superioridade. Havia apenas uma aceitação amarga, mas real. Você é mais Vasconcelos do que eu jamais fui, Beatriz. Você tem a força que eu só fingia ter. Amanhã eu não vou à fábrica. Eu decidi que vou me retirar de verdade. Letícia pode assumir meu lugar simbólico no conselho. Eu cansei de tentar entender um mundo que agora pertence a você. É uma decisão sábia, pai, respondi. Vá descansar. Você deixou um legado físico, e eu vou garantir que ele se torne imortal. Ele entrou no carro e partiu. Fiquei ali parada, observando as luzes da Lapa brilharem ao longe. Letícia e minha mãe se despediram com abraços que, pela primeira vez, pareceram genuínos. Caminhei sozinha em direção ao meu carro. Senti a brisa da noite bater no rosto. Eu não era mais a garota que chorava no banheiro das festas de luxo. Eu não era a caçula problemática. Eu era Beatriz, uma mulher que transformou a rejeição em combustível e o silêncio em estratégia. Liguei o motor e coloquei uma música suave. No trajeto de volta para o meu loft, passei pela frente da antiga mansão da família. Ela parecia menor agora, menos imponente, quase uma relíquia de um tempo que não voltaria mais. O poder não estava mais naquelas paredes. O poder estava comigo, na minha mente e na minha capacidade de criar o amanhã. Cheguei em casa, tirei os sapatos e fui até a varanda. O Cristo Redentor estava iluminado ao longe, observando a cidade. Respirei fundo, sentindo a liberdade que só o sucesso conquistado por conta própria pode proporcionar. A vingança estava encerrada. O ciclo estava fechado. Abri meu laptop pela última vez naquela noite. Não para verificar ações ou códigos de segurança. Abri uma pasta antiga, oculta sob camadas de criptografia. Nela havia uma foto minha aos 5 anos, com um vestido de babados, sorrindo para a câmera sem saber que passaria 2 décadas sendo subestimada. Nós conseguimos, Bia, sussurrei para a imagem. Fechei a tampa do computador. Amanhã o sol nasceria novamente, e eu teria uma empresa inteira para liderar, um mercado para conquistar e, o mais importante de tudo, uma vida inteira para viver, exatamente do jeito que eu escolhi. A filha sem valor havia se tornado a peça mais valiosa do tabuleiro. E o jogo agora era inteiramente meu.